aqui a nossa conversa, dando continuidade a uma série de bate-papos que a gente está fazendo com temas relevantes para esse momento que a gente está passando, da crise do Covid. Hoje a gente vai abordar as medidas provisórias que os governos estão colocando aí, que podem ajudar o empresário a passar de uma melhor forma por isso tudo. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos lojistas do Shopping Metrópole, todos os nossos parceiros. Tá? Isso aqui é um material que é feito principalmente para vocês. Também agradecer nesse webinar a presença do escritório Coelho de Souza, aqui representado pela doutora Roberto Coelho de Souza, doutor Alessandro Puget e doutor Felipe Almeida. Gostaria até de pedir para a doutora Roberta falar um pouquinho da história desse escritório tão importante para a história do judiciário, para o jurídico do estado do Pará. Obrigada pelo convite. Essas iniciativas estão sendo bastante relevantes para esclarecer realmente essa situação de tanta instabilidade, né? E o que nós pudermos contribuir aí para esclarecer nos agrada muito, né? Então, o escritório Coelho de Souza é um escritório que nasceu aqui no Pará em 1937, portanto tem mais de 82 anos de atuação, né? Ele foi fundado pelo meu avô, Daniel Coelho de Souza, que era um catedrático da Universidade Federal do Pará, foi presidente da OAB. Hoje em dia o Fórum Civil recebe o nome dele, numa homenagem que muito nos honra, né? E até pelo fato de sermos um escritório muito antigo, sempre tivemos essa característica da advocacia empresarial abrangendo tanto o civil, trabalhista, o societário e o tributário. Até hoje, nós fazemos uma divisão dentro do escritório com relação a essas áreas, mas temos uma atuação bastante significativa na área trabalhista, tanto nas questões individuais quanto coletivas. Então, já passamos por alguns momentos, né, de crises em que a gente vê essa repercussão intensa na economia, né, e na vida das empresas de um modo geral. E aí estamos aí preparados, trabalhando, produzindo material para dar suporte aí para o que for necessário, né? Então, o doutor Puget vai esclarecer aí para vocês esses impactos, o Felipe também, cria da casa, e aí eu também fico à disposição aqui para qualquer intervenção, até porque tive que também aprofundar o estudo nessas MPs para a própria aplicação interna, que os nossos advogados são contratados pela CLT, então tivemos que dar uma estudada realmente nessas questões que são bastante significativas. Tá certo, muito obrigado. Para quem não sabe, o escritório é nosso parceiro, né? Um parceiro do Shopping Metrópole, parceiro da Sá Cavalcante, né? De longa data, e agradeço bastante a participação de vocês. Também gostaria de aproveitar e apresentar o nosso gerente jurídico, Dr. Carlos Maciel, que também vai me ajudar aí a dar uma visão empresarial, né? Aqui vai ser um bate-bola entre uma visão empresarial da coisa e uma visão mais técnica, jurídica, que vocês vão nos apoiar com esse prisma. Então, vamos começar aí, Carlos. Gostaria de ouvir de você o que você tem escutado no mercado, quais são as dificuldades dos empresários nesse momento. A gente sabe que é um momento muito difícil de fluxo de caixa, né? Onde você pega principalmente no nosso negócio shopping center, onde todos os shoppings estão fechados no Brasil, não está entrando receita, guardada pequenas operações que conseguem ainda fazer um delivery, ou um supermercado, uma farmácia, que é um serviço que ainda está autorizado a operar. 99% das operações dentro do shopping não estão tendo receita. E precisam de algum apoio para conseguir transpassar esse momento, porque eu acho que é uma opinião de todos que a gente vai passar por isso e lá na frente vamos abrir e vamos voltar com a pujança que a gente estava anteriormente. Eu queria ouvir um pouquinho de você aí, o que você vem ouvindo aí do mercado. Então, tudo bem, Gabriela? Pois é, o que a gente tem principalmente escutado muito no mercado, né? E aí em conversa com outros players, outros até parceiros nossos também. É claro que as duas MPs que vieram, tanto a 927, né, que trouxe aí uma questão mais de alternativas a serem impostas às relações trabalhistas, né? Então, com a questão do fortalecimento do teletrabalho, que já havia previsão na CLT, com home office,
antecipação de férias, férias coletivas, diferimento de FGTS e etc. Foi o primeiro pacote do governo aí, que eu acho que já direcionado para as empresas. Havia também a previsão do artigo 18, que falava sobre a suspensão do contrato de trabalho, mas esse artigo, no dia seguinte, foi revogado, tá? E, a posteriori, ele veio com a MP 936, a tão falada MP 936, editada agora no dia 1º de abril, que trouxe aí profundas alterações na relação de trabalho, né? Acho que a gente tem aí a permissão de redução de jornada de trabalho e, consequentemente, proporcionalmente de salário, e a suspensão do contrato de trabalho em si pelo período de 2 meses, conforme previsto pela própria MP. Então, assim, eu acho que essas são medidas que, claro, para os empresários, surtiu grandes efeitos, né? A gente sabe que, provavelmente a gente, no meio de shopping, a gente, hoje com shoppings todos fechados, enfim, você não tem uma entrada de receita. A gente sabe que não só na área de shopping, mas diversos outros setores foram atingidos por isso, por conta do decreto. Então, várias empresas de vários segmentos não estão funcionando. Então, assim, essa perda de receita foi muito grande. Então, não tinha como você preservar o caixa se mantendo sem ter uma entrada de receita compatível. Então, acho que esse ajuste, principalmente em relação aos empregados, que a MP trouxe, foi de total valia para todos os segmentos do mercado. Tá? E falando de modo geral, não só o mercado específico de shopping center. É claro que a gente se deparou semana passada com uma pequena insegurança em relação à MP 936 por conta do julgamento da ação cautelar pelo ministro Ricardo Lewandowski, né? Esse ponto já foi aclarado com os embargos de declaração recentemente. Teremos julgamento agora da ADIM na quinta-feira, pelo Pleno do Supremo. Então, eu acho que todos os empresários aí do Brasil estão aguardando, ninguém está parado, eu acho que todo mundo tomando as suas medidas, seguindo a MP, fazendo seus acordos individuais, como devem ser feitos acordos individuais, fazendo seus acordos coletivos quando devem ser feitos acordos coletivos, de acordo com a MP 936, tá? Então, eu acho que de fato aí as MPs trouxeram uma, não vou dizer tranquilidade, mas assim, um pouco mais de segurança para o empresariado do Brasil em relação a essas relações empregatícias, né? Exato. Acho que é isso. Mas é claro que eu acho que ainda tem muita dúvida, eu acho até importante a gente agora, como vai discutir com o pessoal do Coelho de Souza, assim, acho que existem muitas dúvidas que pairam no ar e acho importante aí a gente estar explorando para tentar dirimir ao máximo aí a dúvida de cada um. Sem sombra de dúvida, né? Só da gente poder jogar para frente custos, né? Nesse momento é muito importante dar um gás maior para o empresário conseguir passar por esse momento. E, por jeito, doutor Felipe, eu vejo aqui, acho que até no convite do Webnight se limitou a uma única MP, né? A MP 936. E, na verdade, é um conjunto de MPs, de leis, né? que foram feitas para ajudar nesse momento. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe disso tudo para a gente? Bom, inicialmente eu queria agradecer, tá, a Sá Cavalcante, a você, Dalbelo, pela oportunidade. A gente está contribuindo, de certa forma, para aclarar um pouco essas dúvidas, aí, como você falou. Na verdade, eu queria só fazer um pequeno introito para a gente contextualizar o porquê da materialização das medidas provisórias. Na verdade, a gente teve aí, através do Decreto Legislativo 06 de 2020, a decretação do estado de calamidade. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação extraordinária e que foge, tá, completamente à normalidade e foge, né, ao que nós entendemos como relação comerciais, de trabalho. Enfim, aqui todo mundo, eu acho que nunca viveu a experiência de ter um decreto de calamidade em função de uma pandemia que foi trazida pelo coronavírus. Então, por conta disso, na verdade, você observa que o governo brasileiro, como a exemplo de outros governos, eles precisaram implementar, né, medidas para que a gente possa minimizar o estado de pré-crise, vamos dizer assim, que nós já estamos vivendo.
Há uma recessão que se avizinha por conta do fechamento e da limitação da atividade comercial, e vai atingir toda a economia, porque a gente sabe que a economia, ela hoje em dia está atrelada a essas relações. Se você não tem essa geração de renda, você não consegue fazer a economia do país se movimentar. Você tira a dinâmica da economia, você tira a vida. Então, o governo brasileiro, através dessa medida, eu estou falando especificamente da 936, nós vamos injetar, o governo vai injetar na economia aí mais ou menos uns 53 bilhões de reais, como forma de amenizar, porque, não sendo pessimista, mas nós não vamos ter, nesse momento ainda, e todos os outros países que sofreram a consequência desse isolamento, nós não vamos conseguir recuperar isso a médio prazo, nós só vamos conseguir recuperar isso a longo prazo. E, por conta disso, o governo tomou por bem, a exemplo de outros países, como na Europa, como nos Estados Unidos, a injeção desse volume de valores aí na forma de um auxílio para que os empresários pudessem manter a relação de trabalho, manter a atividade laboral. Então, na verdade, a 927, ela, como o Carlos já havia citado, ela já era uma precursora, da 936, e a 936 ela veio para complementar. Tá? Inclusive, um dos principais artigos da 927, que é o artigo 18, ele fazia uma previsão da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, por 4 meses, e de pronto ele foi muito criticado, por conta dos sindicatos e por conta das próprias entidades de proteção dos trabalhadores. E por conta disso, ela foi, digamos assim, mitigada pela 936, ela foi abolida, mas você vê que a 936 veio justamente para regulamentar de forma positiva a possibilidade da suspensão do trabalho. Então, assim, esses aspectos da 936, e falando do impacto na relação laboral, a visão que a visão jurídica que a gente tem, é óbvio que essa visão jurídica, ela necessariamente vai ter que ser atrelada à questão econômica também, ela veio como uma forma de mitigar esses impactos negativos. Porque se você não tem, se o trabalhador ele não tem renda, ele não tem dinheiro, ele não vai lá na farmácia comprar o remédio dele, ele não vai no supermercado comprar, ou seja, a máquina não gira. E você entra naquele estado de recessão. Então, o governo, de forma muito apropriada, diga-se de passagem, materializou a medida provisória, que ela tem a possibilidade de redução do trabalho, da relação laboral, com a carga horária, e também a suspensão do contrato de trabalho. Essas especificações, o Felipe vai abordar nesse material que a gente vai ver, mas a observação que eu faço é que, caso não houvesse essa intervenção, digamos assim, entre aspas, do Estado através da medida provisória, eu acho que a gente ia entrar num estado muito mais crítico. Então, ela foi muito bem recepcionada pela classe empresarial, mas eu faço uma observação. Eu não sei até que ponto a classe dos trabalhadores, falando já das entidades que defendem, elas estão vendo com os bons olhos, porque já me aprofundei um pouco na questão e já vi que os sindicatos de São Paulo, com o deferimento da liminar pelo ministro Lewandowski, já assinou de forma negativa, dizendo que não vai concordar com os acordos individuais. Então, isso já me gera uma certa preocupação, porque, na verdade, se de um lado você tem a medida provisória proporcionando a continuidade da relação laboral, do emprego, ou seja, a manutenção da atividade, os sindicatos já vêm acenando de forma negativa, e aí é um fator que me preocupa. Mas a gente vai falar um pouquinho disso no final, para esclarecer alguns pontos em relação à própria liminar do ministro Lewandowski. E aí, nesse momento, eu queria passar aí a bola para o Felipe, porque o Felipe vai fazer uma abordagem um pouco mais didática da medida provisória 936, que é o foco do nosso debate aqui, do nosso bate-papo, porque essa medida ela vai ter ainda alguns desdobramentos que nós só vamos, digamos assim, esclarecer na prática. Ela é uma medida simples, ela, do ponto de vista jurídico, ela não é complexa, ela é bem objetiva, mas quando a gente fala em mundo jurídico, quando a gente fala
de relação de advogado, relação de empregado, empregador, a gente sempre vai ter algumas questões que inevitavelmente vão ter que ser judicializadas para poder dirimir. Então, eu vou passar a bola aí para o Felipe vai fazer uma explanação através de um PowerPoint aí, para a gente poder ter um pouco mais de familiaridade aí com a medida 936, tá? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite feito ao escritório Coelho de Souza para explanar mais sobre essa MP 936, que trouxe algumas mudanças para o contrato de trabalho. E para deixar de uma forma mais didática, o escritório ele preparou um PowerPoint para que fosse acompanhado por todo mundo. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Como o Dalbelo já havia falado antes, houveram, com essa questão da pandemia do Covid-19, houveram algumas mudanças no contrato de trabalho. Foram diversas as leis e MPs que entraram em vigor a partir de fevereiro. Só que o nosso ponto central aqui, como já explicado anteriormente, vai ser a MP 936 de 1º de abril de 2020. Essa MP ela veio justamente para instituir um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e veio dispor de algumas medidas trabalhistas complementares à MP 927 para enfrentamento justamente do estado de calamidade pública qual o Brasil vem sofrendo ultimamente. O artigo 3º dessa medida, ela traz dessa MP, ela traz algumas medidas, dentre elas o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e de renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, além da suspensão temporária do contrato de trabalho. Esse benefício emergencial de preservação do emprego, ele vai ser pago pelo governo federal com base no seguro-desemprego, que atualmente é de R$ 1.813,03. No caso da redução de jornada de salário proporcional, o trabalhador ele recebe de acordo com a redução feita, ou seja, se o empregado ele recebe, vamos supor, R$ 5.000 e teve uma redução de 50% do seu empregador, ele vai receber R$ 2.500 da empresa e, consequentemente, o governo federal vai pagar metade do que ele teria ao direito ao seguro-desemprego, ou seja, ele vai receber R$ 906 de seguro-desemprego e mais os R$ 2.500 do empregador, que seria os 50% do salário dele. Ou seja, essa redução de 50% ele incide tanto sobre o salário dele, sobre o valor que ele teria em caso de seguro-desemprego. Agora, se for o caso de suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber o equivalente ao que teria direito no seguro-desemprego. Só que aí nós temos uma questão importante, que é justamente que incide diretamente sobre a empresa. Se essa empresa, no ano de 2019, teve um faturamento menor ou igual a 4.800.000, o trabalhador tem direito a receber 100% do seguro-desemprego. Agora, se essa empresa teve um faturamento maior que 4.800.000, o trabalhador vai receber somente 70% do que ele teria do seguro-desemprego, direito, o empregador vai ter que arcar com 30% do valor correspondente ao salário do que o trabalhador ganhava a título de ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória foi instituída pelo governo para que o empregador pague sem qualquer tipo de incidência de cargo, seja ela de imposto, FGTS, INSS, qualquer tipo de encargo que seja. Ela é só uma ajuda de natureza indenizatória, por isso não vai incidir esses encargos. E já para quem tem um contrato intermitente ou mais de um contrato de trabalho, no caso do contrato intermitente, ele vai receber um benefício de R$ 600 fixo do governo, e para quem tem mais de um contrato de trabalho, essa ajuda vai ser de R$ 600 por contrato de trabalho. E como já dito anteriormente, esse benefício ele vai ser pago pelo Ministério da Economia. No caso da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, essa medida ela pode ser tomada por até 90 dias, mas sempre sendo observado o valor do salário hora. Ou seja, se o trabalhador ganha uma hora de R$ 10 e o salário era de R$ 2.000, para ele trabalhar 200 horas mensais, e o empregador reduz 50% do salário dele,
o empregador vai ter que observar o salário hora, onde ele vai continuar recebendo os R$10 por hora, só que para trabalhar 100 horas por mês, recebendo assim um montante de R$1.000. Ou seja, ele teve redução nas horas trabalhadas e não sobre o salário hora dele. Ou seja, o salário hora tem que ser mantido, que nesse caso seria de R$10, e ele vai ter redução somente nas horas trabalhadas durante o mês. Então, assim, houve a preservação do valor do salário hora, não havendo a redução dele. A redução somente da jornada de trabalho. Destaque-se ainda que o salário hora ele tem que ser preservado. E outra coisa importante que também que a gente verifica é se essa redução pode ser feita por acordo individual entre trabalhador e empregador. Esse acordo ele pode sim ser realizado de forma individual com cada um dos trabalhadores. Só que, para que seja feito de forma individual, o trabalhador tem que ganhar até R$3.135, que é o equivalente a 3 salários mínimos, ou ainda, para quem ganha mais de R$12.242 e tenha ensino superior. Nesse caso, qualquer alteração que seja de redução de salário de jornada, suspensão do contrato de trabalho e que esteja de acordo com a MP pode ser feito por acordo individual. Quando feito esse acordo individual, essa comunicação desse acordo deve ser feita em 2 dias corridos, a comunicação deve ser feita com 2 dias mínimos de antecedência para o empregado. Ou seja, se você pretende dar para ele no dia 20, que vai ter uma redução de salário, que vai ter uma redução ou que vai ser suspenso, você precisa avisar até o dia 18 para que ele seja de acordo com isso e seja assinado. A vigência começará em 2 dias corridos após a assinatura desse acordo. Nesse caso, após a assinatura do acordo, o empregador ele deve comunicar ao sindicato dessa celebração com até 8 dias, para que ele tenha validade. E, nesse caso, a gente tem a questão da DI 6363, que já foi falado inicialmente e que vai ser abordado mais profundamente no final, mas a gente teve uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, que tratava desse assunto e que falava que esse acordo ele teria que ser comunicado ao sindicato e o sindicato teria que ter uma anuência dele, teria que dar anuência a esse acordo para ele ter validade. Só que, posteriormente, a AGU ela entrou com um embargo de declaração e o ministro relator, ele deu um posicionamento, ele esclareceu algumas dúvidas que haviam e falou que, realmente, o sindicato ele precisa ser comunicado, mas só que o sindicato ele não tem que dar anuência para que esse acordo tenha validade. O que precisa ser feito apenas feita a comunicação para o sindicato e que, se o sindicato não concordar, ele pode estar ao dissídio coletivo. Esse que ficou esclarecido até o julgamento em definitivo pelo plenário da STF. Agora, outro ponto também que tem no artigo 3º dessa MP é a questão do percentual de redução salarial. Se for por acordo individual, a lei estabelece apenas 3 possibilidades de redução, que é 25%, 50% e 75%. Se o empregador quiser qualquer outro percentual, 80%, 30%, 40%, ele só pode ser feito com o sindicato da categoria. Ou seja, a MP ela só prevê esses 3 porcentagens e, se for por acordo individual, não há como ser feito fora desses percentuais de 25%, 50% e 75%. Quando feito esse acordo, após esse prazo máximo de 60 dias, tem que haver o restabelecimento do contrato de trabalho. Ele é feito 2 dias corridos após a cessação do estado de calamidade pública, após o término do acordo, ou se o empregador já recuperou a sua capacidade de produção e pede que o trabalhador volte para o trabalho. Ou seja, acabando a calamidade pública, o trabalhador tem que voltar a trabalhar até 2 dias úteis após encerrada, ou o acordo ou o prazo de 60 dias já finalizou,
o empregador já tem capacidade de pagar normalmente o salário e o trabalhador pode voltar normalmente. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser feita no máximo por 60 dias e em 2 períodos de 30 dias. Ou seja, pode ser feita 30 mais 30, pode ser 15 mais 15, 25 mais 25, não podendo ultrapassar 60 dias, até então que está previsto no SMP. Pode ser feito por acordo individual, com aqueles mesmos requisitos da redução do salário, para quem ganha até R$ 3.135, ou para quem ganha acima de R$ 12.242 e que tenha ensino superior. E o procedimento é idêntico ao da redução salarial. Nesses casos, a gente tem algumas garantias da suspensão do contrato de trabalho. Todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados, eles vão ser mantidos. Ou seja, por exemplo, plano de saúde não pode ser suspenso, cesta básica, plano odontológico, convênios formados. Contudo, alguns outros benefícios eles não vão ser mantidos. Por exemplo, o vale transporte, pois o empregado ele recebe para ir ao trabalho, então não há motivo para que ele continue recebendo esse vale transporte. Ajuda combustível, para quem recebe do seu empregador também não vai receber, aluguel do carro para ir trabalhar e etc. Ou seja, benefícios que ele recebia para se locomover ao trabalho, ele deixa de receber, mas outros, como plano de saúde, cesta básica, plano odontológico, eles vão ter que ser mantidos. E o restabelecimento, em caso dessa suspensão do contrato de trabalho, ele é idêntico ao da redução da salarial e da jornada. No caso da suspensão, há um ponto bastante importante, que é, se o trabalhador, de qualquer forma, parcial, através de teletrabalho, remoto à distância, ele voltar a trabalhar, essa suspensão contratual ela é invalidada, o empregador vai ter que pagar todos os trabalhos, encargos sociais referentes a todo o período, além de sofrer as penalidades da legislação vigente e do acordo coletivo. Ou seja, se o trabalhador está com o contrato suspenso, o empregador não pode, de forma alguma, fazer que ele trabalhe de forma parcial, que ele faça teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto. Se acontecer isso, o empregador vai ter que assumir todos os encargos, todos os salários, além de pagar as multas previstas na legislação vigente. Existe uma condição especial para a empresa que faturou mais de 4.800.000 no ano de 2019. Ela vai ter que pagar 30% de ajuda compensatória para o trabalhador, equivalente ao salário dele. Ou seja, se ele ganhar R$ 1.000, o empregador ele vai ter que pagar R$ 300 para ele de ajuda compensatória. Mas só que essa ajuda compensatória, no caso da suspensão, ele não vai ter qualquer tipo de encargos. E as garantias que tem para essa suspensão contratual ou redução salarial a garantia do emprego durante o período da redução ou da suspensão. Ou seja, garantia de emprego pelo dobro do tempo. Por exemplo, se o contrato for suspenso por 60 dias, o trabalhador tem direito à garantia do seu emprego por esses 60 dias e mais 60 dias após a suspensão do contrato. Outra coisa, a respeito dessa garantia, caso o empregador desrespeite essas garantias, ele vai pagar todas as verbas rescisórias típicas e mais uma indenização pela redução, que é uma redução pela indenização. Ou seja, se ele reduzir o salário em 50%, ele vai ter que pagar... Se houve uma redução do salário de 25% a 49,99%, ele vai ter que pagar uma indenização de 50% do salário sobre o período que ficou suspenso. Se a redução foi de 50% a 69,99%, ele vai ter que pagar 75% do salário do período que ficou suspenso. E se a redução foi a partir de 70% ou houve a suspensão, ele vai ter que pagar 100% do salário durante esse período. Essa multa que é paga em caso de desrespeito a essa garantia, ela não se aplica em caso de dispensa por justa causa
ou pedido de dispensa pelo empregado. Então, se o empregado for cometer alguma falta grave e for dispensado com justa causa, ou ele pedir a dispensa do emprego, o empregador ele não vai precisar pagar nenhuma dessas multas. Além disso, o empregador ele pode pagar uma ajuda compensatória sem que isso possa causar qualquer problema ou podendo acumular com benefício do governo. E essa ajuda compensatória, ela não vai ter incidência de encargo, de imposto e não corre o risco de integrar o salário do empregado. Ou seja, se o empregado ganhava 5 mil reais e teve uma redução de 50%, o empregador acha que isso vai ser muito pouco para ele sobreviver ou manter o seu padrão de vida, o próprio empregador pode ir lá e pagar uma porcentagem que lhe está devido como uma ajuda compensatória, sem que isso integre o salário do empregado. E aqui no final, a gente traz uma tabela que está sendo bastante compartilhada, que é justamente para ajudar nesse cálculo, no caso de redução salarial de jornada de trabalho, as faixas etárias de salário de até 3.135, pode ser individual ou coletivo, o prazo pode ser de até 90 dias e tem todas as previsões legais aqui. Caso de suspensão contratual, a faixa de salarial, tipo, como é que tem que ser feito o acordo, o prazo que pode ser feito e a previsão legal. E a medida contratual de caso de redução salarial, suspensão do contrato, ou para quem tenha mais de um contrato, ou também o contrato intermitente. E no caso da garantia de emprego, que é quando a pessoa é demitida sem justa causa, e que no caso que o empregador vai ter que pagar a multa, no caso, que já foi explicado anteriormente, que são as verbas rescisórias, e dependendo da porcentagem, é o salário que ele vai ganhar ao final. E aqui a gente tem algumas informações gerais, né, observações gerais que foram feitas, que já foram faladas aqui no início da apresentação também, que os benefícios emergenciais não se cumulam com outros auxílios emergenciais. Por exemplo, pessoas que recebem outro tipo de benefícios não podem receber esse, e por assim vai. E é basicamente isso que a MP, de forma bem didática e bem simples, a MP 936 traz para a gente. Tá certo, Felipe. Esse quadro resumo que vocês fizeram no final é sensacional, né? Ajuda bastante e quebra um galhão do empresário aí, pelo menos para saber como ele entra nesse caminho, né? Para depois começar a desenrolar. Carlos, tem alguma contribuição que você queira fazer? Então, eu acho que aproveitando até o gancho que a gente já mencionou ainda, eu já tinha abordado no começo e o Felipe falou durante a explanação dele, eu queria saber do pessoal do Coelho de Souza o que eles estão aí, qual a expectativa em relação ao julgamento de quinta-feira. A gente viu aí o Lewandowski mencionando no voto dele, né, que ele entende que o sindicato não é um mero arquivista, abre aspas, de acordo, né? Então ele acha que, no entendimento dele, na verdade, ele entende que o sindicato pode fazer uma função muito maior que essa, o sindicato está lá para isso, para homologar, para, enfim, se for o caso, estar ao dissídio coletivo e etc. Então, essa é uma visão dele e eu queria saber de vocês o que vocês acham, assim, o que vocês acham que o pleno do STF vai entender nesse caso, se ele vai manter de fato a liminar no estado que se encontra ou se a gente vai ter uma alteração desse julgado. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu estava até conversando com a Roberta hoje, estava confabulando a respeito dessa decisão do ministro Lewandowski, e eu tenho uma opinião muito firme em relação à ação, à ADIM propriamente dita. Na verdade, você observa que o que levou o ministro a deferir essa liminar, não a exemplo do que foi pedido, ele deu um outro contorno, adequando a pretensão, mas adequou, digamos assim, à exigência constitucional lá do artigo 7º.
Então, o que eu percebo, e que vai ser o ponto nodal da discussão, é se esse artigo 7º da Constituição, que fala que a redução do salário ela só pode ser feita através da convenção coletiva, né, do acordo, se esse artigo ele pode ser mitigado no estado de calamidade. E que a gente precisa entender é que a gente está passando por um período transitório, tanto que a própria decretação legislativa da calamidade ela vai até o dia 31 de 12 de dezembro. Então, eu entendo que nesse momento, sim, que a gente pode, sim, relativizar a questão da exigência do artigo 7º em função de um bem maior. Estado de pandemia, um claro. estado de força maior jamais Exato. vivido pelo planeta, não só pelo país, né? Acho que é isso. Porque a gente vive um estado de força maior, de calamidade pública, que jamais foi visto, pelo menos pela nossa geração, né? Acho que é claro que a gente teve aí peste negra, Segunda Guerra Mundial e etc. Mas acho que pela nossa geração a gente nunca viu nada igual. Então acho que concordo contigo que nesse ponto o artigo 7º, a interpretação dele vai ter que ser muito relativizada. Concordo com você. Que todos vão ter que contribuir bastante e relativizar interpretações. O que era verdade até um tempo atrás, hoje existe uma nova verdade para isso. Felipe? Eu até gostaria só de complementar. Inclusive, na CLT já havia essa possibilidade da redução de 25%, né? Sim. A de 50% e a de 70%, que são reduções maiores, que estariam submetidas a essa apreciação do sindicato, né? A forma como o ministro se manifestou é no sentido de que o sindicato deve ser comunicado para eventualmente instaurar o dissídio coletivo. Mas o que acontece? A partir do momento que for instaurado o dissídio coletivo, ele vai prevalecer sobre os acordos individuais. Independente do que foi negociado entre o empregado e o empregador, em havendo a instauração do dissídio coletivo, o que prevalece é o coletivo. E aí eu tenho uns dados aqui que recebi agora há pouco, desde o dia 23, mais ou menos, de março, nós já tivemos, na Justiça do Trabalho, do dia 23 de março até o dia 8 de abril, já tivemos 1.685 ações no Brasil, envolvendo a palavra coronavírus ou Covid, sendo que dessas 1.685, 498 são movidas por sindicato. Então, a gente consegue perceber aí que a insatisfação, né, dos sindicatos, que essa negociação não é fácil, como jamais foi, que essa interação é difícil, uma vez que todos estão em teletrabalho, né, não se sabe até se o acesso vai ser possível, né? Na ausência do sindicato, quem responderia por isso seria a federação ou a confederação, e cada vez vai ficando mais complexo. Então, a gente até deseja mesmo que isso seja um pouco mais flexibilizado e esclarecido, porque senão a gente acaba perdendo a finalidade, né, da aplicação dessa medida provisória para essa situação que está desconfortável para absolutamente todo mundo. Exatamente, Roberto, acho que esse é o ponto. Acho que a gente vai acabar perdendo a eficácia da medida provisória caso venha uma decisão no sentido totalmente contrário ao que a gente está esperando. Concordo com você nesse ponto. A urgência. Felipe, você abordou na sua explanação sobre a MP a questão da redução salarial, a questão da suspensão do trabalho, mas também tem uma parte que ela trata de férias, não? Não, a questão das férias ela é tratada na 927, na MP. É tratado na MP. Desculpa, Felipe. Não, pode falar. Desculpa te interromper. Ela é tratada na medida provisória 920, que é anterior. E na 920, com relação às férias, não há grandes diferenças. É possível conceder férias coletivas, se for a mesma classe de trabalhadores, férias individuais. Nessa situação é importante esclarecer que não há necessidade de haver o período aquisitivo. Então, se o funcionário trabalha menos de um ano, ainda assim ele pode gozar dessas férias, né? Elas são pagas da mesma forma, ou seja, são pagas de forma adiantada, apenas 1/3 de férias que tem que ser pago tem que ser pago antes do 13º.
Então, as flexibilizações com relação às férias é isso. E as férias coletivas também, que normalmente elas têm que ser de um período maior, elas podem ser de no mínimo 5 dias. Então, você pode realmente flexibilizar aí bastante, com relação, até para acompanhar um pouco essa instabilidade, né? Como Exato, né? os prazos são reduzidos, né? Como o prazo de informação para noticiar são 48 horas, e o prazo para eventualmente voltar também é de 48 horas, então você pode, numa alteração de conjuntura, não, vamos parar essa semana que vem todo mundo volta. Então, eu acho que a grande sacada desse momento é a gente poder utilizar até o final do ano das medidas que forem necessárias e ir ajustando conforme a necessidade. Exato. Um outro ponto também, eu estou começando a levantar aqui para vocês algumas perguntas que eu recebi de alguns lojistas aqui do Shopping Metrópole, né? E uma delas é na questão da gente criar fôlego para o caixa do lojista, desse pequeno empresário, e também parece que consta algo sobre o FGTS, né? A postergação do pagamento do FGTS das competências março, abril e maio. Como é que seria isso, mais ou menos? Quer responder, Felipe? Felipe. Para mim, eu posso responder. Durante o período que houver essa suspensão ou redução do contrato de trabalho, o empregador ele não está obrigado a recolher o INSS e o FGTS, tendo em vista que esses valores recebidos pelo empregado, elas não terão natureza salarial, mas sim uma natureza indenizatória, ou seja, então não incide tanto o INSS como o FGTS. Agora, se o empregado quiser evitar que esse período não seja computado para ele, ele pode recolher tanto o INSS como o FGTS, como um segurado facultativo, que é como os autônomos fazem hoje em dia. Entendi. Só acrescentando, Felipe, nos contratos, em qualquer dessas situações, o FGTS ele foi suspenso, tá? Sim. Ele foi suspenso, independente da suspensão de contrato de trabalho, independente da redução, né? Até na própria manutenção do trabalho, ele foi suspenso. E os vencimentos de março, abril e maio passaram para de julho a dezembro de 2020 e podem ser parcelados de 6 vezes. O que acontece? Isso aí dá um fôlegozinho na questão do caixa, mas é importante ressaltar também que o FGTS, ainda que você não vá pagar, vá postergar o pagamento, você tem que gerar a guia e pedir a suspensão. Exato. Não é simplesmente não pagar. Exato. Você gera a guia e posterga o pagamento sob pena de você não poder utilizar do prazo e ficar com prazo, quer dizer, com valor em aberto. Importante isso, né? Simplesmente não pagar. Tem um procedimento a cumprir. Eu acho que vocês também já responderam a próxima pergunta aqui, parte dela, né? Quando eu for fazer uma redução salarial, vou fazer uma suspensão, quais são as obrigações do empresário, né? O Felipe, na explanação dele, falou que as obrigações como plano alimentar, o empresário continua tendo que pagar, mas quais os recolhimentos o empresário não tem que fazer, que ele tem como benefício nesse momento? Felipe, fala. Pode falar se ela quiser, doutor, não tem problema. Desculpa, Felipe, mas tu pode falar também, se tu quiser. Eu tô com isso. Não, pode ficar à vontade. Tô com isso super na cabeça. O recolhimento, ele é proporcional ao pagamento, tá? Então, se houver redução, o pagamento, ele é relativo à redução. No caso da suspensão do contrato de trabalho, como o Felipe falou ali na explanação dele, o recolhimento não é devido pelo empregador, mas o empregado, para não perder esse período, ele pode recolher de forma autônoma. Entendi. Tá certo. A melhor forma para o pequeno empresário operacionalizar isso seria procurar o contador dele, procurar o advogado? Como é que seria esse caminho? Olha, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nessa situação que a gente vive agora, eu acho que é imprescindível, tá, você ter um bom contador e ter um corpo jurídico que dê uma assessoria eficaz. Porque, como eu falei, essa dinâmica da própria medida provisória, ela ainda vai ter alguns desdobramentos, né? Você vai, ainda que esteja lá positivado, esteja lá dos artigos por artigos,
dizendo como tem que ser feito, surgirão dúvidas. E essa interpretação, ela precisa ser acompanhada por um profissional. Senão, você vai acabar tomando uma decisão equivocada. Até porque a gente entende que a opção pela redução da jornada de trabalho, pela suspensão, é uma decisão comercial, é uma decisão interna corporis da empresa. Mas você precisa ouvir o profissional, o jurídico e o teu contador, para que ele te diga qual é o impacto que você vai ter, o impacto jurídico e o impacto no teu caixa. Então, como a gente está vivendo um problema de fluxo de caixa, tá, é importante você saber e identificar onde você está nesse mundo. Você fatura, em 2019 você faturou até 4.800.000, você faturou mais. Então, na verdade, os benefícios e os malefícios da medida provisória, porque a gente também tem que dizer que não entendam que não tem algum malefício. Tem sim, a gente sempre vai ter que sofrer alguma coisa, vai ter que cortar na carne alguma coisa para poder se beneficiar também. Então, a gente precisa ouvir um profissional para que essa leitura da medida provisória ela seja feita de uma forma clara e você opte pela melhor decisão. Eu só queria dar uma informação. A gente sabe que quando a gente sofre essas grandes crises, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essa pandemia agora, a gente vê que as coisas elas começam a ser implementadas de uma forma muito dinâmica. Já existe site que você abre, aí ela diz assim, cálculo da medida provisória 936. Você vai lá, você diz assim, a tua empresa fatura mais ou menos de 4.800. Aí você clica lá, aí você vai ver, você quer fazer o quê? Redução ou suspensão do contrato de trabalho. Eu quero fazer redução. Aí você vai lá, clica no percentual, coloca o salário atual, o último salário recebido. E o site ele vai te dar efetivamente tudo mastigado. Tudo mastigado. E isso também, óbvio, não elide a necessidade de você ouvir o teu contador e o teu advogado. Esse é um conselho que a gente dá. Tá certo, então. E uma última pergunta. Passando tudo isso, a gente vai retomar a abertura das lojas, das empresas, e aí eu tenho um funcionário que por algum motivo ele não quer retornar. Ele vai justificar, eu estou com um parente que está doente ainda, meu filho, a escola ainda está de férias, eu não tenho com quem deixar, eu não posso retornar agora. Como é que vai ser essa relação? Roberta está com essa resposta na ponta da língua, né, Roberta? No caso só é justificável se realmente for grupo de risco, e aí ele pode se recusar a retornar ao trabalho. No caso de alguma outra impossibilidade que não seja atestada por atestado médico, ele pode dar ensejo tanto pelo empregado quanto pelo empregador à rescisão indireta. O empregador ele não tem obrigação de manter essa relação laboral se não tiver comprovação de que ou é grupo de risco, ou é Covid confirmada, ou alguém da família com Covid confirmada que precise fazer a quarentena. Entendi. Então tá certo. Bom, doutor Carlos, alguma dúvida a mais? Não, acho que todos os pontos foram abordados, aí, muito bem abordados pelo pessoal. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, não. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado, doutora Roberta, doutor Felipe. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante os pontos aqui que são dúvida dos empresários, dos pequenos, dos micro e pequenos empresários. Tá? Eu, usando aqui um pouquinho, abusando um pouquinho, coloco vocês à disposição de quem está assistindo para esclarecer qualquer ponto. Tá? Acho que vocês vão ser ótimos parceiros aí para orientar a tomar as decisões corretas. Afinal de contas, a gente está no momento que a gente precisa dar fôlego para o empresariado, mas também a gente tem que tomar as decisões corretas, né? A gente não pode criar um passivo para lá na frente a gente ter um problema maior ainda, né? Então, como o doutor Pugia colocou muito bem, é bom ter a assessoria de pessoas especialistas nesse momento, seja um contador, seja um escritório de advocacia. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a participação dos lojistas do Shopping Metrópole, nossos parceiros, agradecer a participação do nosso gerente corporativo, Carlos Maciel, e até a próxima, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal.